Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann e estamos na aula 003 de Matemática Preparatória para o concurso da Petrobras 2025. Estamos aguardando ansiosamente o concurso da Petrobras. Nós vamos trabalhar nesta aula o tema importante da matemática financeira, que faz parte do edital e que com certeza irá cair no concurso da Petrobras, cujo tema é juros simples e compostos. Nós vamos ver exercícios simples, começar a introduzir essa matéria, mas também nós vamos ver um exercício bastante complicado que caiu no concurso envolvendo juros compostos. Na verdade, esse tema envolve potenciação, exponenciação, então a gente tem que saber trabalhar com álgebra para poder resolver esse exercício. Então, vamos lá? Bom, pessoal, o tema é juros simples e compostos. Nós temos que, para o juros simples, ele é dado por essa expressão. Essa expressão não é única, né? A gente vai dar uma olhada de como ela pode ser modificada. E também a de juros compostos, que é essa aqui, essa segunda linha aqui. Então, nós temos que trabalhar essas duas fórmulas para estudar juros simples e compostos. Esta para juros simples e esta para juros compostos. Então, vamos lá? É muito importante que você faça um resumo desta aula. Então você anote os pontos que você julgar importantes e anotar à mão, tem estudos que apontam isso, anotar à mão é muito melhor para memorizar do que usar o computador. Simplesmente se você ficar assistindo o vídeo com o celular ou o notebook apenas de braços cruzados, sem a caneta, sem o lápis e papel, enfim, você vai ter muito mais dificuldades em aprender, porque é importante que você treine, que você copie o exercício, a pergunta que eu acabei de fazer, eu acabei de resolver o exercício, você anote essa pergunta, passe por uma folha de papel em branco e tente você reproduzir todos esses cálculos que nós vamos reproduzir aqui, tá? É importante você treinar várias vezes até você falar assim, esse eu já sei, tá? Então vamos lá. Aqui é a propaganda do meu e-book, a um preço bastante popular, e você pode comprar através do Mercado Pago. Todo o tema do edital se encontra nele, várias pessoas já compraram, desde concursos anteriores. Existe dentro desse e-book exercícios de todos os níveis, básico, intermediário e avançado. Tá? Então eu coloquei essa cor amarela para o exercício bem simples, intermediário, um exercício de nível intermediário, e o exercício um pouco mais complexo, que também cai na Petrobras. Nós temos que treinar esse tipo de exercício. Esse modelo de exercício também é importante treinar. Aqui, algumas notações que eu uso dentro do livro, resposta no final do livro, enfim, exercício proposto, pontos importantes, eu também vou salientar, pontos importantes para você estudar dentro do e-book, certo? E aqui, até o tema máximo que envolve matemática financeira. Todo o tema geometria plana, espacial, enfim, está tudo lá. Aqui é um print do próprio e-book, para você ter uma ideia que eu faço exercícios também à mão, como também usando o computador, usando o programa do Word, o Equation do Word. Bom, pessoal, o juros simples é dado por essa expressão, CIT sobre 100. Muito embora alguns livros escrevam simplesmente J igual a CIT. Tá? Tem também, no lugar do T, você pode usar a letra N, J igual a SIM. Onde N é o número de meses, ou seja, simplesmente eu estou falando que N é o tempo, tá? O tempo pode ser em meses, dias, anos, semestres, bimestres, trimestres. Então você tem que saber o seguinte, um trimestre, por exemplo, ele corresponde a quantos semestres? Tá? A quantos semestres? Esse tipo de cálculo você tem que saber fazer. Qual é o número que eu ponho aqui? Um bimestre, ele corresponde a quantos anos? Ou seja, eu tenho uma fração, Um dia representa quantos meses? Um dia representa quantos semestres? Um dia representa quantos anos? Então, esse tipo de cálculo, em que o número vai dar menor que um dia é igual a quantos semestres? Você tem que saber fazer, tá? Você tem que saber trabalhar, não só passar de semestres para dias, dizer que um semestre tem 6 meses, aí eu multiplico 6 vezes 30, dá 180 dias. Não é isso, tá? Esse é o mais fácil, você tem que treinar os mais complexos, em que você tem
o número pequeno, qual é a relação ao número grande? Ou seja, eu peso quantas toneladas, né? Uma formiga tem quantos metros, tá? Enfim, 1 centímetro corresponde a quantos quilômetros? Esse tipo de coisa você tem que treinar também. Então nós vamos trabalhar aqui J igual a CIT sobre 100, esta famosa expressão dos juros simples, tá? Quando você tem a taxa de juros, por exemplo, 2%, né, eu tenho o I%, então eu chamo isso de 2% ao mês ou ao ano, tá? Por exemplo, se for ao ano é AA. Então, I% significa que eu tenho a taxa aqui em porcentagem, tá? E aí eu jogo a porcentagem aqui, tá? Porque esse I ele é um I%, tá? Apesar de não estar escrito explicitamente, ele é um I%. Então, se a taxa é 2%, no lugar desse I eu tenho que colocar o número 2. Embora muitas vezes não é assim que faz, tá? Quando na fórmula não tem 100, como é o caso da de juros compostos, aí eu tenho que escrever não 2, mas 0,02. Então, a gente vai aprender isso aqui, como fazer, tá? Tem uma observação importante. Em todos os exercícios que a gente vai fazer aqui, seja de juros simples ou de juros compostos, o tempo e a taxa de juros tem que estar na mesma unidade. Então, por exemplo, se a taxa é 3% ao mês, tá? E ele fala que foi aplicado num tempo de 4 anos, eu tenho que passar esses 4 anos para meses, porque a taxa tem mês. Então eu corrijo não na taxa, eu mexo no tempo. É muito mais fácil fazer assim, tá? Senão pode dar confusão. Então 4 anos são quantos meses? É 4 vezes 12. Então a resposta é 48, né? 48 meses. Então eu vou ter que colocar na fórmula não o número 4, mas o número o quê? 48. Tá? É óbvio que 48 não é igual a 4, tá? Mas eu tenho que colocar 48 no lugar do 4. Ah, mas o tempo não é 4 anos, não tem que enfiar 4 lá? Não, só se a taxa tivesse 3% ao ano. Aí eu jogaria 4 anos. Eu espero que isso tenha sido compreendido por você nesse momento, o primeiro insight, né? Mas a gente vai treinar esse exercício. Em caso negativo, se o tempo for diferente da taxa, passe quem para a mesma unidade? O tempo. Então nós temos que mexer no tempo e não na taxa. A taxa fica lá. Se é por cento ao semestre, bimestre, não importa. Você tem que mexer no tempo. Tá certo? Vamos fazer assim que a gente vai se dar bem. Muito bem. Aqui estão as fórmulas de juros simples e compostos, tá? Nós vamos trabalhar outra coisa importante para se dizer. Como você tem 4 variáveis aqui, ó, 1, 2, 3, 4. São 4 coisas que mudam, em cada exercício ela muda de número diferente. Você tem 4 expressões para ela. Você pode deixar o C sozinho, o I sozinho, ou o T sozinho, ou o J sozinho, conforme ele está aqui. Então, é importante você entender que tudo isso corresponde a uma expressão só. J é igual a CIT sobre 100. Tá? É a mesma expressão, só que ela pode ser escrita de várias formas, né? Por exemplo, assim, assim e assim. Eu posso calcular quem é C, quem é I, quem é T. Mas eu não tenho 4 fórmulas, eu tenho uma única fórmula que pode ser escrita de várias maneiras. Procure pensar assim, tá? Muitos contadores e advogados falam, não, são 4 fórmulas. Uma para o J, uma para o C. Não. Essas fórmulas do C, I e T, que você vê aí na parte de baixo do slide, elas foram obtidas a partir de J igual a CIT sobre 100. Então, se eu passo daqui para cá, eu não tenho uma nova fórmula. Esta fórmula aqui é igual a esta daqui. Ok? Eu posso deixar o C sozinho, e mais complexo ainda é deixar o N sozinho ou o I sozinho. Isso também pode ser feito. Agora, uma parte importante desse caso é você entender que este I pode estar escrito assim ou assim. Essas duas coisas são iguais. Então, se você chega para vai comprar uma moto, né? E fala assim na loja, olha, qual é a taxa? O cara está lá sentado com aquela pasta lá cheia de tabelas e tal. Você fala assim, qual é, né? A taxa de juros da moto aqui? Ah, é 2% ao mês. Tá. Aí, ele pode falar 2% ao mês. Ou ele pode falar assim, 0,02 ao mês. Aí ele não fala a palavra porcento. Então, 2%, né, é a mesma coisa que 0,02.
Assim como 20% é a mesma coisa que 0,20. Então, a gente tem que entender quando eu uso 2, quando eu uso 0,02, quando eu uso 20 ou 0,20. Depende da expressão. Se você está calculando com essa fórmula aqui, no lugar do i, você vai jogar aqui 2. Esse 2 ou 0,02. Como está em porcento, né? Essa fórmula aqui ela é o por 100 já, né? Já tem o 100 lá, então você não precisa fazer nada, você joga o 2 aqui. Tá? Você vai jogar o 2 aqui nesse lugar. Tudo bem? Porém, se a fórmula não tem 100, como é esta fórmula ou essa, se você tiver que jogar o i, você vai jogar este i. Então isso é uma coisa que você tem que entender. Quando você joga o i 0,02 ou 2, tá? São números diferentes. 0,02 é um número menor que 1 e 2 é um número maior que 1. Então a gente vai ter que trabalhar esse tipo de coisa também, ok? Pessoal, caso de dúvida, você escreva para mim, vê o ponto que você não está entendendo, tá? Vê a condição que você não está entendendo para que não fique a coisa se acumulando e depois lá na frente dê uma digestão, né? Então vamos lá. Tempo t igual a n, que é igual a 2 anos, tá? Você tem um tempo em anos. Tem uma aplicação que é em 2 anos, é uma taxa de juros 1% ao mês. Você vê que aqui está em anos e aqui está em meses. Como eu falei, tem que mexer no tempo. Então isso aqui seria um tempo de quanto? 2 vezes... O tempo um ano é 12, né? 12 meses. Né? Então, eu vou ter 22 anos, são 24 meses. Tá? Então, eu vou escrever no lugar do t, não 2, mas 24. Tá certo? Então, devemos passar o tempo para a unidade da taxa, que é o que está escrito aqui. Devemos passar o tempo para a unidade de taxa. Anota aí no teu caderno, tá? Então, se o tempo é 2 anos, são 24 meses, eu tenho que o i é 1% ao mês. Tá? Se a fórmula tem 100 na fórmula, você joga 1. Tá? Se a fórmula tem 100, você joga 1. Se a fórmula não tem o 100 nela, não aparece dividido por 100, aí você tem que jogar 0,01. E depois eu vou explicar também por que isso. Tá? O número a ser usado, então, nesse caso é 24 e não o número 2. Muito bem. Então, um capital de 5 mil, você tem que o capital é 5 mil aqui, ó. A fórmula J é igual a CIT sobre 100, porque nós estamos trabalhando com juros o quê? Simples. Então, juros simples, a fórmula usada é essa aqui. Beleza? Primeira coisa que você escreve. Tá vendo lá? É juros simples. Você já escreve J igual a CIT sobre 100. Tranquilo. Tranquilo até aí? Capital 5 mil. Então, no lugar deste C, você vai jogar os 5 mil aqui. Tá? No lugar deste C aqui. Tranquilo? Então, eu escrevi já os 5 mil aqui, ó. 5 mil reais. No lugar deste I, eu vou colocar o quê? 12. Poderia ser 0,12, né? Mas aí vai ser 12. Por quê? Porque a fórmula tem 100. Como a fórmula tem 100, no lugar deste I, eu vou jogar aqui número, o número 12. Então é 12%, então é 12 por 100. Tá bonitinho aí. Então no lugar do I, eu coloco 12. E no lugar do tempo, eu coloco o número 3. Este tempo vem para cá. Né? Então, tanto faz 13 vezes 12 ou 12 vezes 3. 12 vezes 3 e 3 vezes 12 é a mesma coisa. Então, eu jogo no lugar do tempo 3 anos. Por que eu joguei direto todos os números e não esquentei minha cabeça? Porque tempo e taxa, tempo em anos e taxa em porcento ao ano, AA. Então, eu já tenho que tempo e taxa estão na mesma unidade. Se eu fizer toda essa conta, esses 2 zeros aqui eu posso cortar com esses 2 zeros aqui, corto completamente o 100. Fica 50 vezes 3 vezes 12, isso dá R$ 1.800. Então, neste exercício, tempo e taxa estão na mesma unidade, não há necessidade de se modificar. Agora, nós temos juros compostos. Tá? Estamos mudando o tema, juros compostos. Então, durante esse período, um capital de 6 mil reais foi aplicado a juros compostos durante 3 meses, a taxa de 2% ao mês. Então, o que eu tenho aqui? Quem é C? C vale 6 mil, capital. Foi aplicado a juros compostos, então a fórmula é essa, tá? A fórmula é essa. Tranquilo? A fórmula é essa. Montante é C1 mais I elevado a N. Montante capital mais juros, né? Então, aplicado a juros compostos durante 3 meses. Então, o tempo, que é o N, número de meses,
3 meses. Olha só, o tempo está em meses. E a taxa, ela também está em mês. O I, agora tem um probleminha aqui, né? O I, ele está em porcentagem. Então, ele é um I%, tá? Ele é 2% ao mês. Como é que eu faço para transformar esse I num I sem o porcentagem? Eu tenho que escrever no lugar do 2, 2%. Como é que eu faço? 2%. Aí sim, agora eu já posso jogar esse 2% na fórmula ou simplesmente dividir 2 por 100, isso vai dar 0,02. Depois eu explico por que também dá 0,02, como fazer essa conta sem calculadora, né? Porque a vírgula do 2 está aqui, ó. Esse 2 tem uma vírgula, é 2,0. Se eu dividir por 100, eu ando 2 casas para cá, né? Uma casa, 2, a vírgula para aqui. Então, dividir por 100 não precisa de calculadora. Então, dá 0,02. Então, isso aqui é a mesma coisa, tá? Eu escrever o I assim, ó, 0,02 ao mês. Tá? E aí fica mais fácil. Olha o que eu fiz. No lugar do capital, eu joguei os 6 mil, porque o capital é 6 mil, tá aqui, ó. Ele fala que o capital é 6 mil reais, tá? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar 6 mil. 1 mais I, o I é 0,02. Elevado a N, o N é 3. E aí você tem essa conta para fazer. 1 mais 0,02 dá 1,02, né? Vírgula embaixo de vírgula, aqui tem a 1,0. Isso dá 1,02 elevado à terceira. Aí você tem que saber fazer 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. O resultado, se você multiplicar por 6 mil, você vai descobrir que o montante é isso. Tudo bem? Então, esse é um exercício que eu chamaria de nível médio, né? Não, nem difícil nem fácil, mas dá para fazer, né? Agora, eu tenho que calcular os juros. Mas eu sei o quê? Que montante é capital mais juros, tá? Então, vou escrever montante é capital mais juros. Se eu quero calcular os juros, eu tenho que passar o C para o outro lado, né? Então, o J fica M menos C. J é igual ao montante menos o capital. Mas o montante eu achei, é 6 mil, ele está aqui. É 6.367,24. Se eu tirar 6 mil, só fica o 367,24. E este é o total de juros aferido, é a resposta do item B. Tá? Essa é a resposta do item B, R$ 367,24. E essa é a resposta do item A. Qual é o montante? Tá certo? Bom, pessoal, vou encerrar a aula por aqui, fim da aula 03, onde nós vimos juros simples e compostos. Tempo e taxa tem que estar na mesma unidade e você tem que tomar o cuidado com o I, se na fórmula tem 100 ou não tem 100. Tá? Vamos continuar com outros exercícios envolvendo juros simples e compostos numa outra oportunidade. Um abraço a todos e até mais.